por falta de ensino, Deus vai cobrar do pastor, Deus vai cobrar do anjo da igreja. Por quê? Porque tem um ditado que diz assim: quem cala, consente. E nós não podemos ficar calados. E muitas vezes a gente fala alguma coisa na correria, no domingo, e em vez de te ajudar, acaba complicando. Por quê? Porque às vezes tu explica e a pessoa acaba confundindo focinho de porco com tomada. Você fala uma coisa e a pessoa que já está na carne já leva para o outro lado, e já vira aquela fofoca, aquela contenda, aquele disse que me disse. Eu sou de um tempo, pastor Emerson, não sei se o senhor pegou essa época, que nós éramos ensinados que no culto de terça-feira a gente corrigia o servo do domingo. Agora o povo não vem na terça-feira, aí fica difícil, porque nos outros trabalhos nós estamos fazendo um trabalho de libertação, avivamento, cura, e não dá para você dar um culto de ensino, e nós precisamos orar para que Deus venha abençoar. Nessa noite vou estar pregando Provérbios capítulo 23, versículo 10, que fala: não remova os limites antigos. Glória a Deus. E o tema dessa palavra eu coloquei aqui: limites da liberdade cristã. Então nessa noite eu quero pregar limites da liberdade cristã. Então nós somos libertos por Jesus. Mas nós vamos ver algumas coisas aqui acerca desta liberdade, porque essa liberdade é uma liberdade com limites, e esse limite não é a doutrina do homem, não é a doutrina da igreja, é a doutrina de Deus para o seu povo, porque o limite é a segurança. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. É o culto de ensino. Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos ver o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Por favor, os irmãos me acompanhem. Glória a Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Amém, igreja? Então a Bíblia, ela é muito clara. A carne, como eu já expliquei na terça-feira passada, não está falando da carne na carne no sentido natural. A carne está falando aqui no velho homem, da nossa velha natureza. Não dar ocasião à carne é não dar lugar para o velho homem, não dar lugar para aquilo que nós praticávamos antes da conversão. Por quê? Hoje em dia há um conceito errado de liberdade. A liberdade, a pessoa pensa logo: eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu sou livre, eu sou dono do meu nariz. Não quer dizer que o pastor é dono da vida de ninguém, mas o pastor, ele prega a palavra para mostrar que a nossa liberdade não é para dar ocasião ao pecado. Aqui nós estamos vendo no capítulo 5 sobre as obras da carne, e a Bíblia fala o quê? Porque as obras da carne são manifestas. Versículo 19: as quais são, e ele vai falando sobre as obras da carne. E hoje em dia nós vemos que com a aproximação do arrebatamento da igreja, as obras da carne estão se manifestando. Está se multiplicando o pecado, está se multiplicando o ódio, está se multiplicando a guerra, está se multiplicando a crise econômica, a crise política, a crise social. É a manifestação do homem do pecado, do iníquo, é a manifestação do mundo que se prepara para o fim. E a igreja, como eu disse, nós temos
em temor a Deus, uma vida onde ele vai ser regrado por aquilo que é, não a sua vontade. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vejamos então, outrora nós éramos escravos do pecado. Isaías capítulo 61, versículo 1, por favor, abra sua Bíblia. Sendo assim, nós somos libertos da escravidão. E como pessoas libertas, nós temos que ter a consciência que outrora nós éramos acorrentados ao pecado. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Essa palavra aqui ela é muito profunda, e se eu estiver errado, pastor Emerson, algum dos irmãos quiserem me procurar, mas eu tenho percebido que a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, ela recebe aquela libertação da alma, mas existem algumas coisinhas que se pegam na alma da gente. Essas coisinhas eu dou o nome de pecados de estimação. Nós recebemos uma unção para pregar liberdade aos cativos do diabo, do pecado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa vem para a igreja, a pessoa aceita Jesus, ela recebe a libertação da alma, do domínio do diabo, do domínio do pecado, mas ela tem a sua alma, a sua consciência, as suas lembranças daquilo que ela praticava quando ela era escrava do diabo, escrava do pecado, e essas lembranças voltam à sua mente como se fossem pecados de estimação. É como você pegar um copo desse você toma refrigerante e você coloca ele lá junto com as outras louças sujas, você lava o copo, mas se você não lavar bem, fica um pouco de gordura grudada no copo, por dentro do copo, na beira do copo, aquela sujeirinha. Às vezes o homem, quando não tem aquela prática que a mulher tem para lavar um prato, ele lava o prato mais ou menos, a mulher pega o prato e olha e tem aquelas gorduras que ficam apegadas ao copo, apegadas ao prato. Você vai cheirar o copo, o prato, você sente aquele cheiro de gordura. A minha igreja, a igreja está entendendo o que eu quero falar nessa noite? Os irmãos estão entendendo? Então, esses pecados, eles se apegam a nós. Muitas vezes faz parte da nossa personalidade. Como disse o pastor Emerson aqui, citando que o fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, mansidão, que é o que vai mortificar essa velha natureza em nossa vida. Através de uma vida de oração, através de uma vida de renúncia, Deus ele vai tirando essa crosta de dentro da tua alma, e você vai recebendo uma nova natureza a cada dia, porque aqui nós vamos aprender que a salvação ela é um ato. Jesus ele salva, mas ele também é um processo que a cada dia nós vamos nos convertendo, a cada dia nós vamos nos libertando. Eu me lembro quando começou o trabalho de libertação na Assembleia de Deus, alguém pegava o microfone e pregava: eu não preciso ser liberto, nós já somos libertos. Mas existem algumas coisinhas, irmãos, algumas picuinhas, algumas coisinhas que estão ali arrigadas, estão ali grudadas dentro de nós, que nós precisamos vir aos cultos de ensino, vir à oração, nós temos que jejuar para que Deus venha quebrar essa corrente. E é só através de uma vida de unção, como disse o irmão aqui, coisa boa, a igreja pentecostal, a igreja que tem fogo, porque onde tem fogo, o diabo queima esses pecadinhos, queima o pecadão. Uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja que não ora, uma igreja que
consciência e ver se realmente nós estamos convertidos ou convencidos. Às vezes nós somos convencidos que a melhor coisa do mundo é ser evangélico, mas nós não estamos convertidos. Como é que nós estamos convertidos? Quando nós começamos a dizer não para o pecado. O Salmo 32 fala que o pecado não confessado, ele é um cativeiro. Salmo 32, verso 1 ao 5 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Está falando aqui de um crente, uma pessoa que servia a Deus, mas era uma pessoa que tinha pecado encoberto. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas, nós temos que dizer: Deus, eu preciso mudar, mas existem pessoas que sofrem de crise de dupla personalidade. No meio do fogo, ele é fogo, mas longe da igreja, longe do povo que vai morar no céu, aí ele manifesta a sua velha natureza. Aí ele manifesta o seu velho homem, ele fica ali com aquele pecado abrigado, aquele pecado encoberto, e esse pecado é um cativeiro. Olha só, o que Davi está dizendo aqui, ó: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em mim todo dia, porque existe uma guerra entre o espírito e entre a alma. O espírito é a parte do homem que está ligada a Deus. Quando você aceitou Jesus, Deus quebrou ali o domínio dos espíritos demoníacos, e agora no teu espírito você tem o domínio do Espírito de Deus. Mas na tua alma a guerra é travada entre a alma e entre o espírito, porque é na alma que você tem fome, é na alma que você tem sede, é na alma que você tem cansaço, é na alma, porque o espírito é o ponto de contato entre Deus e o homem, e a alma é o ponto de contato entre o homem e o mundo, e o corpo é onde se manifesta. Quando o Espírito Santo, aleluia, se une ao Espírito do homem, e o homem é dominado na sua alma, na sua consciência, ele é inflamado pelo Espírito Santo de Deus, ele quer pregar, ele quer profetizar, ele quer expulsar demônios, ele quer se separar do mundo. Se ele não vigiar, irmão, se ele não vigiar, ele começa a ficar até meio estranho, ele começa a se isolar, ele não quer conversar. Às vezes ele fica assim, porque ele está numa dimensão diferente, ele está na dimensão do Espírito. Domingo nós saímos para evangelizar, eu comecei ali a pregar por irmão, Deus já me tomou em profecia, eu comecei a falar em língua estranha no meio da rua, o irmão já começou a baixar a cabeça, já começou a ficar aquela coisa gostosa, porque quando Deus está no negócio, o negócio é diferente. Agora tem gente que está, a alma, o perigo é quando a alma do homem se une com a carne, porque a carne milita contra o espírito, aí junta a alma com a carne,